tá? Porque elas são sinônimas. Nós temos o versículo 1 de Gênesis 5, tá? Gênesis 5, versículo 1. Quem encontrar pode ler, por favor. Isso. Então nós temos aí, tá? Uma das duas palavras sendo usada. Já no versículo 3, aí no mesmo capítulo, está escrito assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete, tá? Então nós temos aí o emprego das duas palavras. Vamos lá no texto da carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Quem encontrar pode ler, por favor. Primeira carta aos Coríntios. Pode falar. Uhum. Nem chega lá. Sim. Uhum. Em plenas capacidades, Verdade. 130 anos e gerou um filho. Encontraram? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Isso aí, nós temos o emprego, tá, do termo imagem, tá, e temos aí, né, o termo glória sendo mencionado aí, tá? Ou seja, o homem é a imagem e glória de Deus, tá? Temos também o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 9, tá? Quem encontrar pode ler, por favor. Tiago 3, versículo 9. Isso aí. Em algumas versões vão usar semelhança em vez de imagem, mas nós temos aí, então, algumas traduções como semelhança e outras como imagem. Então, a gente percebe que imagem e semelhança são palavras sinônimas. Então, lá em Gênesis, quando começamos a ler, tá, o versículo, acho que 26, se não me engano, elas estão sendo usadas como sinônimos, tá? Então, a ideia é que na criação, o que é arquetípico em Deus, ele é equitípico no homem. Ou seja, Deus é o original, tá? E o homem é a cópia, ele é a derivação, tá? Ele foi feito uma cópia de Deus, tá? Bom, alguma pergunta? Alguma observação? Sim, sim. Uhum. Isso. Sim. Sim, verdade. Mas sempre distorcem, né? Sempre distorcem. Bom, nessa imagem de Deus, tá?
está inclusa o que chamamos de justiça original, tá? Ou, para ser mais específico, verdadeiro conhecimento, justiça e santidade, tá? Nós vamos ver alguns textos sobre isso. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, tá? Nós vamos ver alguns textos. Então, o que acontece é que a criação do homem, né, segundo esta imagem, implica que a condição original do homem era de santidade positiva, tá? O homem ele não foi criado num estado de inocência ou de neutralidade, tá? Mas foi criado num estado de santidade positiva. Quem encontrou pode ler, por favor. Gênesis 1, versículo 31. Isso aí. Então, o homem foi criado, né, muito bom, né? Deus olhou para tudo que ele tinha criado e viu que tudo era muito bom, tá? Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Isso aí, mais um texto que confirma que o homem foi criado num estado de santidade positiva. Ele foi criado reto. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, versículo 10, tá? Aí, como é que é? Nós o quê? Aí, tá vendo? Complicamos tudo. Em outras palavras, costumamos estragar tudo. Quem encontrou? Colossenses 3, versículo 10, por favor. Isso aí. Obrigado. Então, com a regeneração, nós nos vestimos do novo homem, que é um homem que se renova para o conhecimento. Aí o texto diz, segundo a imagem daquele que o criou, né? Segundo aquela imagem de santidade positiva, de justiça original, né, que Deus criou, tá? Temos também Efésios 4, versículo 24, tá? Isso aí, como Deus, né? Em algumas versões, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Mais um texto, né, semelhante ao de Colossenses, tá? Declarando que o homem regenerado, tá? Ele é renovado à imagem que Deus criou, tá? Lá no Éden, tá? Uma imagem de verdadeira justiça, santidade e de conhecimento, tá? Então o homem ele não é neutro, e ele não foi criado neutro, ele foi criado em uma santidade positiva. Alguma observação? Alguma pergunta? Isso aí.
Posso fazer algumas distinções aqui? Não, é porque, o que acontece? É porque, às vezes, a gente... Por exemplo, principalmente quem veio de onde eu vim, né, que vai ficar entrando na internet, procurando e vai se deparar com algumas coisas. Porque tem gente que vai dizer que o homem foi criado perfeito. Só que quando ele afirma que o homem foi criado perfeito, ele vai dizer que Deus é perfeitíssimo. Eu acho que quem faz essa distinção é o Francisco Tourinho, tá? Eu acho. Ele vai dizer que Deus é perfeitíssimo e que o homem é perfeito. Então, ele vai dizer que o homem foi criado numa perfeição limitada, dada a sua natureza limitada, finita, e que Deus, né, é perfeitíssimo porque ele é perfeito em estado absoluto. Ele usa termos diferentes para falar. Sim, isso, para falar a mesma coisa. Pode Sim. confundir, porque a palavra perfeita já sugere algo que... Né, Sim, concordo. Não, concordo. Está no limite, não tem aperfeiçoamento. Concordo. Deus é perfeito, significa o quê? Deus não tem como melhorar, Deus não tem como evoluir, Deus Sim. está no ápice, ele é imutável, no ápice da perfeição. Isso aí. Isso. Não, eu concordo. Por isso que desde semana passada estou falando que o homem foi criado. Muito bom, para não usar o termo perfeito, porque... Mas só para fazer essa ressalva, né, abrir esse parênteses para que, se alguém topar, né, com o uso desses termos, não estranhar. Né? Na verdade, a pessoa está querendo dizer que o homem foi criado, muito bom, tá? Num estado de santidade positiva, né? Só que o homem ele é um ser criado, né? Então ele tem uma natureza finita, limitada, tá? Que eu já tive que tirar dúvidas de pessoas em relação a isso. Aí eu estou só trazendo aqui. Bom, então a imagem de Deus ela vai incluir, tá, elementos que pertencem à constituição natural do homem, tá? As faculdades intelectuais, os sentimentos, a liberdade moral, tá? O homem, como um ser criado à imagem de Deus, ele tem uma natureza racional e moral que não perdeu com o pecado, tá? E que não poderia perder sem deixar de ser o homem, tá? Então, esta parte da imagem de Deus, ela foi corrompida pelo pecado, mas permanece no homem, tá? Mesmo depois da sua queda no pecado, tá? Então, independentemente da sua condição espiritual, tá? O homem ele continua sendo apresentado como imagem de Deus, tá? Sim. Sim, isso aí. Isso daí. Então nós temos alguns textos, tá, que vão falar sobre isso. Voltando lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Tá? Eu acho que nós não lemos esse texto ainda, porque eu vou citar mais dois que nós já lemos, mas esse nós não lemos, né? Então vamos ler Gênesis 9, versículo 6. Isso aí, tá? Então nós temos esse texto aí que vai que define, né, o homem como imagem de Deus. E notem, esse texto ele é citado após a queda. Então o homem, mesmo após a queda, ele continua sendo imagem de Deus. Essa imagem está apenas, como eu poderia dizer, quebrada, né, corrompida, mas ele continua sendo imagem de Deus. Portanto, ele continua tendo senso de justiça, né, como o Túlio falou, né, o homem continua tendo senso de justiça, né, de moral, tá? E isso vem de Deus, não é do próprio homem, tá?
Sim. Sim, é. Sim. Sim, isso. E a vida é paga com vida, então, né? Sim, isso. Outro elemento que está incluso na imagem de Deus é a espiritualidade, tá? Deus, ele é espírito, então é normal esperarmos que esse elemento de espiritualidade também ache expressão no homem como imagem de Deus, tá? Então nós temos aí o texto de Gênesis 2, versículo 7, que vai dizer assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, tá? Então o homem, como ser espiritual, ele também é imagem de Deus, tá? Não podemos nos esquecer que o corpo do homem, ele também constitui uma parte dessa imagem, tá? Pois a palavra de Deus, como nós acabamos de ler, apresenta o homicídio como uma destruição do corpo e como destruição da imagem de Deus, tá? Vamos lá em Mateus 10, versículo 28, por favor. Quem encontrar pode ler. Isso aí. Obrigado. Então, Isso aí. Então nós temos esse texto, e aí lendo Gênesis 9, versículo 6, nós podemos observar, né, podemos deduzir que o corpo ele faz parte dessa imagem de Deus, tá? Ele não está fora. Tá? Outro elemento que está incluso nessa imagem é a imortalidade, tá? E é claro que a imortalidade ela é essencial em Deus, tá? O homem a possui como uma dádiva, tá? Deus, quando cria o homem, tá? Cria o homem imortal, mas essa imortalidade é uma dádiva dada por Deus. Somente Deus é imortal em essência, tá? Então, a imortalidade do homem ela é derivada de Deus, tá? O homem ele foi criado imortal no sentido de que sua alma foi dotada de uma existência interminável, e no sentido de que ele não levava dentro de si as sementes da morte física, e em sua condição não estava sujeito à lei da morte, tá? Vamos lá em Gênesis 2, versículo 17, onde é feita a ameaça da morte como punição do pecado, tá? Gênesis 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aí. Então nós temos aí a ameaça da morte como punição do pecado, tá? Então nós podemos ver que podemos deduzir que o homem continuaria imortal, tá? Já que a morte entraria com o pecado, como punição do pecado. Vamos lá em Romanos 5, versículo 12, por favor, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Quem encontrar pode ler. Isso, obrigado. E lá em Romanos 6, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então, a morte ela entra no mundo com o pecado, tá? Como punição. Tá? Então, nós podemos ver que a imortalidade ela é constituinte dessa imagem de Deus. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma observação? E, por fim, tá, nós temos o domínio, tá, sobre a criação como parte integrante dessa imagem de Deus. Tá? Nós temos
Gênesis 1, 26, que nós já lemos, que vai falar sobre isso, tá? Alguns teólogos vão divergir, né, se o domínio é ou não parte da imagem de Deus, só que, né, os teólogos que consultei, o Berkhoff, o Bavinck, eles vão insistir que o domínio ele é parte dessa imagem de Deus, parte integrante, já que em Gênesis 1, 26, o domínio está embutido no texto. Tá? Então, nós vamos lá em Salmos 8, versículos 5 e 6. Quem encontrar pode ler, por favor. Pode ler sim. E é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Isso, obrigado. Tá? Então, nós temos aí esse texto, tá? Que aponta para Cristo, obviamente, mas ele está falando do ser humano, tá? Já que Deus deu a ele domínio sobre toda a criação, o fez menor que os anjos, mas como nós estudamos na aula passada, ele foi criado, o homem foi criado como glória, né? Como cabeça da criação, tá? Então, resumindo, nós temos a imagem de Deus consistindo em do espírito humano ou da alma, tá? Nós temos aí as características de simplicidade, espiritualidade, invisibilidade e imortalidade, tá? E aqui eu quero abrir um parênteses também para falar sobre a simplicidade, tá? Deus, como ele é simples, né? Como não sei se já estudamos aqui, estudamos? Tá. Então, Deus ele é simples, ele é um ser simples. Então ele cria o homem, o espírito do homem como simples também, dotado dessa simplicidade. Temos aí também mais um motivo para rejeitarmos a tricotomia, tá? O espírito homem, a parte imaterial do homem, ela não está subdividida, né, em outras partes, porque o espírito humano ele é simples, tá? Assim como Deus ele é espírito e é simples, tá bom? Explica para o pessoal o que é Deus ser simples. As pessoas podem não entender exatamente, alguém pode nunca ter o livro inteiro. Rapidamente. Ah, tá, sim. Quer dizer que Deus é simples. Então, que Deus não é composto por partes, tá? Basicamente isso. Deus ele é simples porque ele não é composto por partes. Então, por isso que Deus é um só. Não é divisível. Isso, não é divisível, tá? Então, assim, o espírito humano, ele não é divisível, tá? Deus não é divisível, ele cria um ser também que não é divisível, tá? Por isso que a gente usa o termo simples, né? De simplicidade, porque não é composto por partes, tá? Por isso que o homem também ele é um, apesar de ser do homem, no caso, ser constituído por duas substâncias, ele continua sendo uma unidade, tá? Deu para entender? Deu. Eu expliquei muito rápido. Oi? É o seguinte, deixa eu tentar explicar, é o seguinte, ó. É que eu já saí de um assunto, já entrei em outro e fui. Falei. Sim. Foi. Isso, na aula passada nós estudamos que o homem ele é formado de duas substâncias distintas. Porque há pessoas que acreditam que o homem é formado por três: corpo, alma e espírito. Mas dentro da teologia reformada nós cremos que o homem ele é constituído só de corpo e alma. E essa doutrina é chamada de dicotomia, corpo e alma. A outra é chamada de tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, uma das razões também para rejeitarmos a tricotomia é a simplicidade, tá?
Porque o espírito humano ele não é composto por várias partes. O espírito humano ele é uno. Então ele é simples, assim como Deus, ele também é simples. Deus não é dividido em várias partes, né? Hã? Não. 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 Deus é um, tá? Só que são 3 pessoas, tá? Mas Deus continua sendo um. Por isso que ele é simples. Porque assim, olha só, ele é assim, ó, o Espírito Santo é 33% de Deus, o Filho é 33% de Deus e o Pai é 33% de Deus, junta tudo, dá 100% de Deus. Isso aí não é isso. O Filho é 100% Deus. Então, assim, dizer que Deus não é divisível é o seguinte: Deus não é 10% misericórdia, 10% amor, 20% bondade, não. Deus é um ser simples. Então Deus é completamente, perfeitamente amor, Deus é completamente misericórdia. Tudo que Deus é, todos os seus atributos é o que Deus é. Por isso que nós falamos, Deus é amor. É certo dizer. Porque Deus é completamente, perfeitamente amor. Isso não é a dicotomia. Não. Esse termo aí ele é específico para o ser humano. Isso que eu quero. Isso aí. Tricotomia, dicotomia são termos relacionados ao ser humano. No estudo da antropologia. Isso. No estudo da antropologia. Você pode ouvir esse termo dicotomia a respeito de outros estudos, entendeu? Em outro sentido. Mas no sentido da antropologia, dicotomia e tricotomia se aplicam ao homem. Ou seja, certo, assim, a dicotomia ensina que a parte imaterial do homem é dividida em dois. Isso aí. E nós dissemos que a parte imaterial do homem é simples como Deus é simples, não é divisível. Isso aí. Não é divisível, não é dividido em duas partes. Isso aí. Isso aí. Era isso que eu queria dizer, mas não consegui. Isso. Isso aí. Uma parte material e uma parte imaterial. Isso. Tá? Alma e espírito, né, dentro da Bíblia, como lá em Gênesis 1:26, né, não, Gênesis 1:26 não. Qual é o texto? Lá em Tessalonicenses, tá? São palavras sinônimas, tá? Então, continuando aqui, para encerrarmos, deixa eu ver onde eu parei, que eu fui embora e acabei. Tá. Então, a imagem de Deus, ela vai consistir, né, das faculdades psíquicas do homem, né, como um ser racional e moral. Vai ser constituída do intelecto, da vontade com as suas funções, né? Cadê? Isso. Do corpo, né, como o instrumento por meio do qual o homem pode exercer domínio sobre a criação, tá? E também vai consistir do domínio do homem sobre a terra. Então, isso é basicamente o resumo de tudo que nós estudamos até aqui. Tá bom? Algum comentário, alguma dúvida? Você poderia falar, por gentileza, desdobramento doutrinário da dicotomia? Sobre o quê? Desdobramento doutrinário. Doutrinário de? Porque há doutrinas que existem desdobramentos práticos e há doutrinas que vai implicar em algumas outras doutrinas. Se você poderia falar um pouco a respeito do desdobramento doutrinário da dicotomia e da tricotomia? Não lembro. Oi? Assim, basicamente, da tricotomia, como você disse, existem várias tricotomias, né? Aquilo que eu falei na semana passada, se minha fichinha não está na letra aqui, onde é que ela pode estar? Em qualquer lugar, né? Se não está no lugar certo, pode estar em qualquer lugar. Ou seja, o erro tem essa tendência de se dispersar em várias direções. Então,
tem aqui uma doutrina nova. Você citou lá no Mateus 10, né? Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tem mais antes aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Mas aí o pastor Paulo disse assim a respeito do impenitente, que o seu corpo seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que seu espírito seja salvo por discutir. Então, de certa forma, a gente pode dizer assim, todos os espíritos serão salvos. Né? A alma é lançada no inferno, mas o espírito vai para o céu, vai para Deus. Então, universalismo. Então, assim, a tricotomia dá vazão a um monte de doutrinas que acabam sendo incorretas e até heréticas. Você falou até Sim. da alma, se a gente para pensar. Consultar o teu espírito vai ser salvo no último dia, enquanto essa alma está dormindo. Está fazendo uma tipo. Isso. Bom. Então, viu? Deu tempo. Não, já encerrei aqui. Já encerrei. Eu vou passar a palavra para o Henrique, que ele vai falar sobre o texto de Hebreus, tá bom? Bom dia, irmãos. É porque, na verdade, a aula, em tese, a aula dele estava programada para a semana passada, como ela se estendeu, né? Aí a gente não sabia quanto de tempo duraria a aula de hoje. Então, para tentar ajudar, eu deixei aberto para ele, se quisesse me chamar, para a gente tratar um pouquinho dos textos em si. Se quisesse continuar também, podia continuar, que foi muito boa, tá? Gostei muito das suas 2 aulas. Muito obrigado, parabéns. Não sei, os irmãos aí depois se manifestem aí com o Breno. Muito bem, irmãos. O que acontece? Aquilo que nós estamos estudando faz parte do que nós chamamos de doutrina do homem, né? Ou antropologia bíblica. Essa, por sua vez, faz parte daquilo que nós chamamos de teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É uma maneira de organizar as doutrinas por tema. Muito bem. Dito isso, existe uma outra maneira de abordar a Bíblia, digamos assim, que é a teologia bíblica. O que nós fazemos? Nós nos afastamos dos temas de maneira organizada e nós encaramos o texto com as suas dificuldades, com as suas peculiaridades, com as suas características literárias. Nós vamos ver quem está escrevendo, quando está escrevendo, contexto histórico e tudo mais. Então, o que eu queria fazer com os irmãos, uma vez que nós não temos pressa nenhuma, é importante nós nos debruçarmos sobre os temas e tudo mais, a gente não tem pressa na EBD, então eu queria ver, inclusive, na aula de domingo que vem na EBD, eu vou começar pelo segundo texto, não vai dar tempo de abordar os 2 hoje, aqueles 2 textozinhos que supostamente são contraditórios à dicotomia. Eles parecem nos oferecer uma doutrina de tricotomia. Então, eu queria que nós nos afastássemos agora um pouquinho de tudo isso que a gente aprendeu. Apaga tudo da mente, tá? Apaga a dicotomia, apaga a tricotomia, finge que o Breno não falou nada com você e a gente vai só para o texto. Finge que só tem esse texto agora. Isso é teologia bíblica, tá bom? Você esquece que existe uma doutrina pré-formulada e você encara o texto. É isso que eu pretendo fazer com os irmãos agora. Então, abra sua Bíblia comigo aí, em Hebreus, no capítulo 4. Na semana passada, eu sustentei que eu não acredito que o texto de Hebreus 4, no versículo de número 12, diz respeito a uma dessas supostas exceções. Eu penso sim que 1 Tessalonicenses 5:23, esse sim é um texto que aparentemente nos apresenta uma doutrina de tricotomia. Aparentemente sim, 1 Tessalonicenses 5:23. Nós vamos ver esse texto no início da aula que vem. Porém, eu acho que Hebreus 4 é de fácil compreensão. Você vai perceber aqui que ele não nos apresenta uma doutrina de tricotomia. Aquele nosso irmão que tem nos visitado, eu esqueci o nome dele, que é médico, Gabriel, o nome dele? Muito bem, então o Gabriel disse que tinha essa dúvida, que acreditava que Hebreus 4, ele hoje não está aqui, né, infelizmente. Depois nós podemos conversar com ele. Ele, eu acho que mais alguns irmãos, diziam que tinham dúvidas a respeito desse texto aqui de Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu vou pedir para qualquer irmão ler com calma e pausadamente. Versículos 12 e 13. Pensamento
13. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos de tratar. Muito bem. Percebe aqui comigo que nesses 2 versículos o escritor aos Hebreus está escrevendo através de pares. Quantos pares aí? Vê se você identifica aí. Quantos pares você identifica no versículo de número 12? Quatro pares? Quais são, Rosana? Muito bem, exatamente. São 4 pares no versículo de número 12. Você encontra algum par aí no versículo de número 13? Diz para mim. Exatamente. Não encontrou? O Luan encontrou aqui um. Exatamente. Nuas e patentes, em algumas versões, descobertas e expostas. Então preste atenção aqui, eu vou começar com um exemplo simples do nosso dia a dia e depois eu vou voltar para o texto. Entra alguém aqui, uma mulher, por exemplo, muito bem arrumada, fez o cabelo, sabe aquele dia que você se produz, fez o cabelo, botou aquele vestido bacana, e aí eu faço um elogio, eu digo assim, você está muito bonita e elegante. Estritamente falando, essas 2 palavras possuem sentidos diferentes, sim ou não? Bonita e elegante. Quando eu digo que alguém é bonito, eu estou dizendo que ela é esteticamente harmoniosa, que ela é bela, né? Os seus traços combinam, digamos assim. Porém, quando eu chamo alguém de elegante, eu estou provavelmente fazendo, veja, essa palavra em separado, me debruçando sobre a etimologia da palavra. Tem professor de português aqui, tem poeta, vocês podem me ajudar aqui se for o caso. Mas quando eu estou falando de elegância, eu estou falando de postura, de comportamento, talvez de um jeito de se vestir, de se portar. Porém, nesse exemplo que eu dei, essa pessoa que entrou aqui arrumada, uma mulher, talvez fez uma maquiagem, entrou aqui, quando eu a chamo de bonita e elegante, esses 2 elogios que eu faço se referem ao mesmo fato, à mesma coisa. Eu não estou querendo dizer 2 coisas diferentes. Quando eu chamo ela de bela e de elegante, eu estou me referindo à mesma coisa. Concorda ou não? Não, eu não estou falando de 2 coisas diferentes. Ainda que essas palavras possuam sentidos diferentes. É só uma maneira de me expressar. E aí você vai se lembrar que essa era uma característica literária dos judeus. Nós temos falado aqui de paralelismo hebraico, não é? Lembra o que é o paralelismo? O Luan colocou um textozinho lá essa semana no grupo da IRP a respeito dos tipos de paralelismo, maneiras que os judeus se utilizavam, uma maneira de escrever para reforçar o pensamento, para fazer contrapontos, etc. Nesse caso aqui, a gente não pode falar exatamente que é um paralelismo hebraico, porque o texto é em grego, né? O escritor escreveu aos hebreus, ele é judeu, ele pensa como um judeu, mas ele escreveu em grego. Porém, acontece um fenômeno aqui que nós chamamos de hebraísmo. O que é o hebraísmo? O camarada pensa como judeu, mas escreve como grego. Isso é muito comum, né? Quem fala aqui mais de um idioma, você vai perceber que você pensa sempre em português, apesar de você falar em outro idioma. Então, o camarada aqui está pensando como um judeu. Ele está fazendo uma espécie de paralelismo hebraico, ainda que seja que ele esteja escrevendo no grego. Pois bem, então acompanha comigo o versículo 12. Olha o primeiro paro que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz aqui tem um sentido de ativa. Algumas traduções vai chamar a palavra de poderosa. Esse par tem um sentido. Percebe comigo? O escritor não está querendo dizer 2 coisas quando ele dá essa característica à palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Esse par tem um único sentido. Qual é o sentido nesse texto? É o que eu falei, ó. A gente se afasta da teologia sistemática, apaga tudo que o Breno falou e a gente vai só analisar o texto. O que essas 2 palavras, qual é o significado desse par no texto? É que a palavra de Deus ela é autocumpridora. Lembra o texto de Isaías 55? Que Deus diz assim, ó, que a minha palavra, a palavra da minha boca não voltará vazia, mas produzirá frutos para aquilo que eu designei. Então, a palavra de Deus, Deus empresta a ela, por assim dizer, poder para ela se autocumprir. Ela é poderosa, ela é eficaz. 2 palavras, um sentido. Vamos continuar? As palavras, pode falar.
exato. Aham. Uhum. Então, ela é viva e ela é eficaz. Ele não está dizendo duas coisas, ele está dizendo uma coisa, é uma maneira de se expressar, é uma maneira de escrever. Ele poderia dizer 3 coisas, ele poderia utilizar 4 palavras, ele poderia utilizar uma. Eu poderia chamar essa pessoa, nesse meu exemplo aqui, né, hipotético, podia chamar ela de bela, elegante, charmosa, eu poderia acrescentar, e eu estou falando da mesma coisa. Percebe? A gente tem que facilitar a compreensão do texto. Já percebeu que a teologia reformada tem essa característica? De facilitar, não de ficar tentando encontrar sentidos onde não tem sentido? Pode falar, Rita. Aham. Pode. Aham. Para reafirmar o que ela acabou de dizer, claro. Aham. Para reforçar o argumento. Exato. É inclusive nesse sentido que nós vamos ver as palavras que seguem, aí no versículo 12. Olha o que diz. Ela é viva e eficaz, e ao penetrar ela divide mais 2 pares aqui, alma e espírito, juntas e medulas. Você acredita que isso aqui deve ser entendido literalmente? A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é autocumpridora, ela é viva e eficaz, a ponto de dividir, de ir na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. Isso aqui é o que nós chamamos de acúmulo retórico, tá? Como disse a Rita, ele quer reforçar um argumento. Nós não podemos extrair daqui, veja, não existe teologia sistemática aqui, a gente não aprendeu nada com o Breno, tá? A gente não sabe de dicotomia, de tricotomia, a gente só tem a Epístola aos Hebreus. A gente não pode extrair desse texto, digamos assim, a psicologia do autor, do escritor aos Hebreus. A gente não pode dizer o que ele pensa sobre a psicologia humana, sobre a psique, sobre se há uma divisão de alma e espírito. Não, ele está falando, quando ele fala alma e espírito, ele está falando apenas da parte imaterial do homem. Ele não está falando de 2 coisas diferentes. Muito bem? Outro erro que acontece, muito grave, é nós pegarmos um texto escrito por um autor e compararmos termos em outros textos escritos por outros autores. O que significa isso? Eu não posso pegar o sentido que o escritor aos Hebreus deu a alma e espírito na sua carta e comparar com aquilo que Paulo dá de sentido a essas 2 palavras nos seus escritos. Paulo tem uma maneira de escrever, para Paulo alma e espírito tem certo sentido e para o escritor aos Hebreus tem outro sentido. Então não vale, na teologia bíblica, tá? Não vale comparar aquilo que o escritor aos Hebreus escreveu com aquilo que Paulo escreveu. São escritores distintos, escrevendo para um público distinto, em momentos distintos. Muito bem? Vamos continuar só. Pode falar? O que a gente pode afirmar foi um judeu, ainda que eu não saiba quem é. Por quê? Dificilmente um gentio escreveria para um hebreu e um hebreu receberia isso, né? Mas enfim, brincadeira também. A gente não sabe quem foi que escreveu, é possível que seja Paulo. A maioria da academia vai dizer que não foi Paulo. Enfim, mas a gente pode seguir. Então assim, a gente não pode extrair a psicologia do autor de Hebreus por causa desse texto, irmãos. Porque senão a gente vai ter que extrair diversas outras conclusões. Você vai ver aqui na continuação do texto. Próximo para aqui que ele utiliza, final do versículo 12. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções. Ele não está claramente falando da mesma coisa? É claro que pensamento e intenção, eu posso destrinchar isso, não posso? Posso. Intenção é o elemento da vontade, aquilo que eu tenho vontade. Inclusive, nem tudo que eu penso eu tenho vontade de fazer, né? Às vezes existem pensamentos intrusivos. Não é? É muito comum falar sobre isso hoje, pensamento que invade a minha mente, mas eu não tenho vontade daquilo ali. Muito bem, mas no texto não. Inclusive esse termo discernir aqui, no grego é a palavra críticos, que vem, da qual deriva a palavra crítica. Ou seja, isso é interessante, a palavra de Deus aqui ela está recebendo, ou está tendo um poder judicial, digamos assim, o poder de julgar. O que ele está dizendo? Olha, a palavra de Deus vai discernir, ela vai julgar, é um elemento judicial. Ela vai julgar até o mais íntimo, até aquilo que está no teu subconsciente. Alma e espírito, na divisão da alma e do espírito. Compreendemos até aqui? E por fim, apenas para deixar mais claro ainda, o último para aí no versículo de número 13.
Olha o que diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes. Em outras traduções, descobertas e expostas. Aqui até são sinônimos, né? Descobertas e expostas. Aquilo que está descoberto está exposto, não é? Aquilo que está nu está patente, está visível, não tem nada sendo encoberto. Percebe aqui que a gente não pode extrair tricotomia daqui? Então eu não considero que esse seja um texto, tá, que apresente uma aparente contradição à dicotomia. 1 Tessalonicenses 5:23 é diferente. A gente vai analisar talvez semana que vem, no início da aula, antes de entrar em outro tema. É um texto diferente. Aquele sim parece apresentar uma contradição, que eu já digo de antemão que é uma contradição aparente. Aquele parece apresentar. Hebreus 4 não é a intenção do autor, definitivamente. Perguntas? Agora volta tudo que o Breno ensinou, volta para a cabeça agora. Vocês percebem a importância de, por exemplo, das afirmações que o Breno fez durante essas duas aulas? Dizer que o homem, por exemplo, é uma unidade é importante. O Patrick aqui levantou uma questão, né? Aquilo que nós cremos tem desdobramentos práticos. Exato. Exato. O que significa dizer que o homem é uma unidade? Quem nasceu foi a pessoa do Henrique. Quem está vivendo é a pessoa do Henrique. Quem morrerá é a pessoa do Henrique. Quem será salvo é a pessoa do Henrique. Não é o corpo do Henrique nem a alma do Henrique. O corpo do Henrique nasceu. Tem um poeta brasileiro que diz, né? O que o corpo faz, a alma perdoa. Já ouviu falar isso? Pois é. Então, assim, é óbvio que eu estou brincando, né? Mas na teologia, tem gente que faz teologia dessa maneira. Os próprios docéticos, né, os agnósticos, que nós estudamos aqui algumas epístolas do primeiro século, eles diziam o seguinte: olha, pecar no corpo não tem problema não. Pecados sexuais são só no corpo. Você ouve muito ateu falando isso, né? Deus não está preocupado com o que você faz entre quatro paredes, ali é só seu corpo. Deus está preocupado com a sua alma, se você faz o bem. Então, percebe como é importante nós crermos corretamente? Nós cremos que nós somos uma unidade. Quem peca é o Henrique, é a pessoa do Henrique peca, não é o meu corpo, é a pessoa do Henrique. No mesmo sentido, quem é santo é a pessoa do Henrique. Só um minutinho que ele vai falar, você pode ler sim. Eu diria assim, tá? Tudo que a gente está falando sobre dicotomia, que nem era o tema mesmo da aula, né? Porque como é a parte mais polêmica, a gente acaba se debruçando mais sobre isso. Mas o tema nem era basicamente esse, tá? Mas assim, pode ser. Eu vou começar com 1 Tessalonicenses 5:23, mas só para encerrar aqui, tá? Para a gente ter um intervalo completo. O que eu posso dizer é o seguinte: esse tema é muito mais complexo do que nós abordamos aqui, tá? A gente está conversando aqui, batendo um papo de EBD, mas esse tema é muito mais complexo. Tem gente séria que é tricotomista, tem gente séria, bons crentes que são tricotomistas, tem outros que creem apenas numa unidade. Enfim, ainda que nós também cremos numa unidade, tá? Nós cremos na unidade. Acabei de citar aqui um exemplo de um perigo de não crer na unidade. Mas eu diria que, via de regra, o pensamento reformado nós somos uma unidade composta por duas substâncias. Uma parte material, não importa o nome, tá? E uma parte imaterial. É basicamente isso. Pode ler, Oswaldo, para a gente terminar. Sim. Só para a gente, não, claro, assim, só para a gente afirmar, não é que não é a alma que vai para o céu. Enquanto o corpo fica na terra aguardando a ressurreição, e de fato o corpo um dia estará no céu glorificado, um dia, né, essa unidade perfeita será restaurada. Mas por um período de tempo, enquanto aguardamos a ressurreição, o corpo fica na terra, aguardando essa ressurreição, e a alma está com Deus. Porque senão a gente corre o perigo de dizer o seguinte: a alma está dormindo, como dizem os adventistas. Porque se não separa,
Se é uma parte indivisível, o corpo está lá no cemitério, o cemitério está cheio de alma dormindo. Exato. Exato. Exatamente. Tá difícil aí? Muita informação? O que vocês estão rindo? Então pode deixar as perguntas e aí a gente termina com as perguntas sem resposta, ainda que seja assim. Pode? Ou corpo e espírito, não tem problema. Não são exatamente sinônimos, porque, como eu disse, a palavra tem, estritamente falando, as palavras podem possuir sentidos diferentes, mas elas se referem a uma mesma coisa, que é o quê? A parte do homem que não é o corpo. Tudo aquilo que não é o corpo no homem é ao que se refere alma e espírito. Assim como bela e elegante não são sinônimos, mas se referem a uma mesma coisa dependendo de onde se aplica a frase. Se fala de Cristo, exatamente a mesma coisa. Sim, claro. Sim. Verdade. Sim. Que tem. Sim. É a mesma coisa. Alma e espírito se referem à mesma coisa. A parte imaterial de Cristo. Cristo é um homem à semelhança de nós, à exceção do pecado. Toda pergunta que você fizer a respeito de Cristo, pergunta assim, e comigo, como é que funciona? Funciona com Cristo. À exceção do pecado, tudo que se aplica a você, então tem gente que pensa assim, Cristo tinha o DNA de Maria? O que você acha? Você acha que tinha ou não? Não sabe? Mas Maria não era mãe de Jesus? Então é claro, eu não tenho o seu DNA. É claro que Cristo tinha o DNA de Maria. Ele é um homem... Isso, então ele tem... Sim, não, teoricamente e praticamente. Ele tem o sangue, ele tem o DNA. Então tudo que se aplica ao homem se aplica a Cristo, porque Cristo era homem. Inclusive, aos que não sabem, Cristo está glorificado no céu como homem. O corpo de Cristo está no céu, glorificado. Tá? Vamos encerrar, senão a gente não tem intervalo. A gente pode continuar depois, a gente vê uma maneira de continuar na semana que vem. Mais uma vez, obrigado. Tá, Breno? Vamos ficar de pé? Excelentes aulas. Já se prepare para mais aulas. Vou orar rapidamente. Senhor Deus, bendito e eterno, te louvamos, te agradecemos pelo grande privilégio que é sermos chamados pelo Senhor para estarmos aqui em comunidade, por nos reunirmos, Senhor, para cultuar o Deus da aliança, nós que somos o teu povo. Nós ouvimos essa santa vocação, essa santa convocação e nós nos apresentamos diante de ti, Senhor, para te louvar, para bendizer o teu nome, para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu és o nosso Deus e é um prazer te servir. Para nós não é pesado demais, para nós não é um fardo, muito pelo contrário, Senhor, é uma alegria. O Senhor é o nosso Deus e nós te amamos. Que o Senhor possa conduzir todas as atividades que forem feitas aqui nessa manhã, que tudo seja guiado pelo poder do teu Santo Espírito e para a tua glória. É nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.